entrevistado da semana. Hoje nós vamos bater um papo com o professor Domingos Alves. Ele é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa entrevista você acompanha nas nossas redes sociais, então não esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar e curtir. Então, professor Domingos Alves, muito obrigada por receber a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Então, só para a gente começar, explica para a gente que está acompanhando, né, o portal de notícias Brasil61.com, como que está sendo feito o enfrentamento à Covid-19 aqui no Brasil? Olha, o cenário brasileiro da Covid, todo mundo sabe, né, houve um cenário de politização desse vírus, né, dessa disseminação do vírus, e mais recentemente, então, a partir de setembro, né, o Brasil vem praticando, em vários estados, né, uma diminuição sensível, né, no número de testes para o vírus da Covid, inclusive aumentando a proporção de número de testes rápidos, que são menos efetivos, né, em relação aos testes de PCR. Então, dito isso, né, nesse cenário de subnotificações que a gente tem observado aqui no Brasil, né, mais recentemente, né, é possível observar um aumento sensível nas taxas de infecção em vários estados brasileiros. Hoje nós temos 21 estados, por exemplo, com uma taxa de infecção, RDT, né, acima de 1. Tá? Sendo que desses 21 estados, 16 estados estão com essa taxa de infecção acima de 1 há 14 dias, que é o RDT 14. O senhor também é um dos responsáveis pelo portal Covid-19 Brasil, né? Que reúne dezenas de especialistas de diferentes áreas em torno da produção dessas estatísticas e análises da propagação do coronavírus no Brasil. O que o senhor pode destacar nesses 8 meses que o senhor vem acompanhando já os dados? Como é que a gente está em frente a outros países da Europa, Estados Unidos? Qual que é a nossa situação? Olha, como eu falei, né, a epidemia aqui no Brasil, ela nunca diminuiu a valores sustentáveis, como foi observado, por exemplo, no final da primeira onda na Europa, certo? Nós mantivemos aqui, desde o começo da pandemia, números de casos por dia e número de óbitos, né, em patamares bastante altos, né? Mais recentemente, a partir de setembro, o número de casos e o número de óbitos no Brasil estava caindo, né, de uma maneira, inclusive, mais ou menos constante. Só que isso aconteceu, na verdade, pelo que eu falei, a partir de uma redução, tá, do número de testes, né, aqui no Brasil. Então, assim, o cenário brasileiro ele é muito diferente do cenário que tem sido observado, por exemplo, em qualquer país europeu. Lá, nos países europeus, eles passaram por uma primeira onda e eles não só achataram a curva, como tem sido divulgado aqui no Brasil, mas como eles, como é que se diz? Esmagaram a curva, né? Eles chegaram a praticar valores de número de novos casos, número de novos óbitos, bastante baixo, abaixo de 10, 5, né, casos por dia. E agora eles estão enfrentando a tal da segunda onda lá, com número de casos, inclusive, maior do que foi observado na primeira onda. O nosso cenário ele é mais parecido com o cenário americano, em que nunca houve uma redução sustentada de casos, né? Ou seja, chegando a patamares em que se poderia dizer que nós controlamos de alguma maneira aqui a epidemia, né? E como eu disse, isso muito se deve, né, a uma politização da história da nossa epidemia, né? Uma politização geral, colocada isso em vários âmbitos, né? Tanto no âmbito nacional, estadual, quanto municipal. O senhor considera que, como o senhor falou dessa politização, uma liderança semelhante dos Estados Unidos e do Brasil, né? Eu falo em termos de presidentes da República, né? Pode ter causado essa
quase nem saída, né, da primeira onda ainda, um cenário diferente, por exemplo, da Europa, que eles adotaram outro tipo de liderança, né? O senhor atribui a isso, então, essa liderança semelhante do Brasil com os Estados Unidos? Na verdade, essa atribuição ela não é leviana, ela já é um consenso internacional, inclusive, né? De que essas lideranças, essa maneira de encarar a epidemia, na verdade, trouxe muitas das consequências que foram observadas aqui no Brasil, né? Por exemplo, é possível aferir, né, que boa parte do que se observou em termos de óbitos aqui no Brasil, tá, teve muita dessa participação, né, desse negacionismo, dessa politização, inclusive nos embates que houveram, né, entre os governos estaduais e o governo federal com relação à pandemia. Muito similar, como você mesmo falou, ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. E agora, Domingos, com as eleições que a gente teve no primeiro turno, então muita gente saiu de casa, né? Muita gente foi votar. O senhor considera que as medidas que foram adotadas pelo TSE e pelas sessões eleitorais, elas foram suficientes, ou o senhor acha que com isso pode causar um aumento agora no número de infectados da doença? Como é que a gente como é que a gente pode se preparar, por exemplo, para o segundo turno que está vindo aí? Antes de mais nada, é bom frisar a seguinte coisa: todas as medidas, né, adotadas para reduzir a taxa de contato, elas são necessárias. Elas nunca foram, como tem sido tentado ventilar, suficientes, certo? A única medida que vai ser suficiente, né, para conter o avanço da pandemia, tá, vai ser a vacinação em massa. Tá? Não tenha dúvida com relação a isso. A despeito de existir bastante evidência, por exemplo, que o uso de máscara teve um papel importantíssimo, tá? na contenção tanto da disseminação, quanto também na gravidade, tá, das pessoas que vieram se infectar usando máscara. Tá? Agora, ainda não é possível aferir, por exemplo, se essas medidas, né, tomadas durante a eleição, tá, foram suficientes e se isso pode causar, né, uma retomada, né, do número de casos, né, já observado já no segundo turno. O que é importante frisar é que, entre os períodos de eleição, né, e um pouco antes do período de eleição, está havendo um apagão de dados e um apagão de informações, muito movido pela própria eleição. Por exemplo, os prefeitos que estão disputando as eleições, eles não vão querer mostrar para a população que o vírus está circulando no município dele, porque isso não é uma coisa... Ao contrário, eles querem mostrar que eles tiveram uma ação efetiva, positiva, coisa que não aconteceu nos municípios brasileiros, de uma maneira geral, certo? Então, a eleição, ele tem um caráter aí, contra-informativo, ele é contraproducente na questão da informação. Muitos prefeitos praticaram apagões sistemáticos de dados, ou seja, deixaram de mostrar dados, finais de semana, para dar essa impressão de que havia um controle da pandemia em seus municípios. Agora, com relação a eleição, né, propriamente dita, né, como uma possível aglomeração, né, vai ter uma causa direta disso, não dá para saber nesse momento, a gente vai ter que esperar. Por exemplo, eu votei aqui numa sessão, aqui em Ribeirão Preto, que a hora que eu fui votar estava muito tranquilo, eu entrei sozinho no ambiente, as medidas de higiene, as pessoas estavam bem preparadas e treinadas, né, ali naquele ambiente. Me pareceu um lugar, inclusive, muito mais saudável, por exemplo, do que você ir a um restaurante ou por exemplo, os retornos que estão havendo nas escolas, por exemplo. E já que a gente estava falando sobre segunda onda, o senhor considera que o Brasil está passando por uma segunda onda, ou o Brasil não está passando, ou vai passar? Como é que o senhor avalia essa situação? Então, assim, como eu falei, se eu for levar efetivamente o nosso cenário a sério, né, nós nunca saímos da primeira onda.
né? Nós tivemos uma declinação dos casos e de óbitos que vinham sendo observados com uma exacerbação em julho. Se você olhar, por exemplo, o gráfico americano, isso aconteceu lá também, tá? Uma queda, né, grande, e agora, né, esse número de casos grande, né? Então, assim, e se eu levar em consideração as definições, né, científicas que se tem para a segunda onda, eu não deveria dizer que a gente está na segunda onda, tá? A minha afirmação é de que nós estamos na segunda onda. Por quê? Por causa de dois motivos fundamentais. Primeiro, nós estamos praticando, a partir de agosto, um número de casos cada vez menor, porque o número de testes diminuiu de maneira sustentada a partir do final de agosto, certo? E agora, nessas 2 últimas semanas, nós estamos observando, tá, um agravamento desse número de casos e da transmissão. Veja, em um cenário de subnotificação constante, queda por exemplo, de exames, certo? Não era de se esperar que tivesse esse aumento tão grande de casos. E também não era de se esperar, como uma primeira aparência, né, desse aumento, tá, um aumento do número de internações. Veja, o número de internações deveria ser, o aumento exacerbado do número de internações, como está sendo observado em São Paulo, é consequência do aumento de casos. A gente não viu esse aumento de casos antes do aumento das internações, certo? Por quê? Porque a gente estava diminuindo os testes de casos. Então, a situação que a gente está vivendo agora, com as taxas de infecção, né, estando acima de 1 em 21 estados brasileiros, eu continuo afirmando, a despeito das definições, de haver discrepância entre as definições, tá, que nós já estamos na segunda onda. Tá? Por quê? Não era de se esperar que, num cenário em que você reduz o número de testes, tá, que houvesse um aumento tão acentuado no número de casos, como está sendo observado, principalmente nessas 2 últimas semanas. Tá? De que forma que essa subnotificação que o senhor mencionou pode afetar o quadro da doença e até o cenário brasileiro? Olha, pode afetar na seguinte maneira, e é por isso que eu insisto em dizer que estamos na segunda onda. Para o quê? Alguém pode interpretar que eu estou sendo exagerado ou alarmista, certo? Mas eu acho que este é o momento de um alarme, tá? Para nós tentarmos evitar o que está sendo observado na Europa e o que está sendo observado nos Estados Unidos. Este é o momento. Tá? Este é o momento. E isso pode ser feito, não necessariamente, por exemplo, com voltar a fechar instituição de lockdown ou outras medidas de restrição mais graves. Isso pode ser feito agora, nesse momento, com o retomado do aumento do número de testes, ampliar as testagens, fazer o rastreamento dos contatos e o isolamento. Isso pode fazer com que a gente não entre na segunda onda, como tem sido observado nos Estados Unidos e na Europa, certo? E é por isso que eu insisto em dizer, estamos num cenário de segunda onda, tá? No começo, tá? E as medidas, se é alarmista, esse alarme está sendo dado para serem tomadas providências, certo? Pelos gestores, e não tentar negar, né, que o cenário pode ser grave daqui a 1 mês, 2 meses. Porque aí sim, aí talvez nós vamos estar entrando numa situação similar à da Europa, em que eles estão observando uma segunda onda com o número de casos diários muito maior do que foi observado na primeira onda. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona essa taxa média móvel de reprodução do coronavírus? Olha, é o seguinte, o RDT é uma medida que você faz, é uma medida indireta, na verdade, né? Inclusive ela é bastante perigosa, né? Porque ela te diz, no local, por exemplo, como é que está se dando a taxa de infecção. Então, por exemplo, se o RDT está acima de 1, né, significa que uma pessoa está infectando
uma ou mais pessoas naquele lugar, certo? Está abaixo de 1, então essa taxa de infecção ela está sob controle, está indicando controle. Bom, quando eu olho essa taxa de infecção nos municípios, tá? Eu posso fazer uma média móvel dos últimos 14 dias. Tá? E hoje, eu observo, por exemplo, como eu falei, nós temos 16 estados, por exemplo, em que faz 14 dias que essa taxa de infecção está acima de 1. Certo? Ou seja, tem uma permanência. Ou seja, é de se esperar que esses estados, esses municípios, né, devem, nesses 14 dias e daqui para frente, aumentar o número de infectados nos seus lugares. Além das ações básicas que acho que o Brasil poderia ter tomado desde o começo, o que o senhor acha que agora a gente pode fazer para controlar essa transmissão nessa possível segunda onda? Isso, primeiro de tudo, você falou muito bem, não cometer os mesmos erros que cometemos lá na primeira onda. Então, se o cenário é um cenário de uma emergência, mesmo que seja mínima, vamos tomar ações agora. É agora que nós temos que tomar ações. E as ações, como eu te falei, não são necessárias, por exemplo, aumentar a taxa de isolamento, falar para as pessoas ficarem em casa, fechar trabalhos, fechar comércio. Não. Você pode fazer o controle ampliando o número de testes, fazendo pessoas, por exemplo, indo para a rua, fazendo testes, procurando pessoas assintomáticas, os parentes dessas pessoas que são testadas positivas, e isolar essas pessoas. Isso quebra a cadeia de transmissão. Só que isso é uma obrigação do Estado, certo? Não é uma obrigação das pessoas. As pessoas, elas vão começar a se isolar quando elas se sentirem mais ameaçadas, mais assustadas. Só que isso vai acontecer quando o controle da pandemia já não for mais possível, como foi o que aconteceu, tá? Na primeira vez que esse vírus circulou aqui, de maneira exacerbada. E sobre a vacina, o que o senhor pode adiantar para a gente? O senhor acha que essa vacina vem, que ela vai ser efetiva e que a população vai conseguir se vacinar até ano que vem ou até 2022? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Olha, a questão da vacina não é muito a minha especialidade, mas eu tenho acompanhado, obviamente, né? Eu acho que nós temos boas notícias, porque os estudos que têm sido apresentados por várias vacinas que já estão na terceira fase, né, indicam um grau de efetividade acima de 95%, ou seja, que 95% das pessoas que vão ser vacinadas, né, estão sendo vacinadas, estão sendo imunizadas contra o vírus. Isso é uma coisa bastante importante, uma boa notícia. Tá? O trabalho tem sido feito, acho que daqui a uns anos isso vai entrar na história, né, mundial da saúde, porque nunca foi tão acelerado o trabalho para se criar e ter essa vacina disponível. Né? Inclusive, países como o Brasil, já antecipando a produção da vacina, antes mesmo de ter os testes sido completados. Isso pode ser um diferencial muito grande. Agora, o que é importante é tomar um certo cuidado de não ser usado, de novo, a questão da vacina, de maneira política, tentando colocar uma esperança para a população. Então, ao se prometer, por exemplo, que nós vamos ter essa vacina para dezembro, janeiro, tá? Que se mostre efetivamente que esse trabalho está sendo feito de uma maneira séria. Porque pode ser que nós só tenhamos acesso a essa vacina lá para março, abril, ou até meio do ano que vem. O que indica que não estamos salvos desse vírus. Que esse vírus, aqui no Brasil, está circulando de uma maneira importante e perigosa. E as pessoas vão se infectar ao sair na rua, tá? Se não tomarem cuidado. Tá? Então, se não tiver a vacina, enquanto não tiver a vacina, nós estamos em risco. As notícias sobre as vacinas são boas. Eu sou um otimista da vacina. Eu fico torcendo todos os dias para alguém vir com um milagre. Falar, olha, não, eu já tenho a vacina. E eu vou vacinar as pessoas lá da minha cidade porque eu comprei a vacina. Ótimo, excelente. Porque vão ser pessoas que não vão se infectar. Seria uma ótima notícia, certo? Agora, é preciso que isso se torne uma realidade.
efetiva. Professor, tem alguma coisa que talvez a gente não tenha perguntado que o senhor considere interessante e importante de ressaltar aqui? Não, é só esse ponto que, de novo, eu queria chamar a atenção, porque eu estou fazendo isso sistematicamente em todos os veículos de informação que têm me consultado. Veja, eu, Domingos Alves, eu estou afirmando que nós estamos numa segunda onda à revelia do conceito mais claro do que é uma segunda onda. Existem, inclusive internacionalmente, me chamaram a atenção hoje, meus amigos me chamaram a atenção, né, de que a definição de segunda onda não é clara, eu não poderia estar afirmando, e eu estou afirmando que nós estamos numa segunda onda exatamente pelo negacionismo que nós vivemos no nosso país. É muito grave nós não tomarmos providências agora, com esse crescimento de casos, e esperar que essa marola, né, vire uma onda, tá, gigante. Entendeu? E aí pode ser que aconteça a seguinte coisa, tá? Que daqui a 2, 3 semanas, se os gestores tomarem providências, nós nunca vamos crescer os casos de maneira suficiente aqui. E você vai me chamar e falar, olha, professor, você viu? Nós não entramos na segunda onda. Tá? Não entramos porque tomamos atitude. Tá? E aí eu vou estar errado porque nós tomamos atitude. E eu vou ter um prazer muito grande de dizer, não, eu errei, ai, que bom. Verdade, professor, eu te agradeço muito. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Obrigada, professor.